Olá, tudo bom, pessoal? Quem tá aí já para nossa live mais uma vez, diretamente aqui da Austrália para o Brasil, aqui de manhã, aí de noite. Espero que todo mundo já esteja entrando aí na nossa página do Facebook do IBS, como combinado. Vamos ver se chega mais gente. Já tô vendo que tem alguém entrando. Alessandra Furtado Foque foi a primeira. Seja bem-vinda. Mais uma vez participando, Jorge Bessa, seja bem-vinda também. Boa noite. Aí vocês vão falando de onde vocês estão teclando, tá bom? Miriam Nishimura, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Vão falando de onde que vocês estão falando. Cláudio Bonani, boa noite, Cláudio. Camila Mairesi, seja bem-vinda, Camila. Quem mais aqui? Vivian Bertoncini. Boa noite, de onde fala, Vivian? Jorge Costa, sempre presente, de onde fala? Jorge, imagino que do Rio de Janeiro. Clara Taquino, diretamente do Japão, é isso, Clara? Espero que ainda esteja lá, curtindo muito, que eu estou acompanhando pelo seu Instagram. Vanessa Ciero, Maura Kader, seja bem-vinda. Maura, de onde fala? Andrés Ferreira, nossa aluna, seja bem-vinda. Alessandra fala de Jundiaí. Isabela Castro, imagino que fale do Rio de Janeiro, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Maura fala de Blumenau. Tatiane Nemitz, nossa avaliadora querida, imagino que fale de São Paulo. Georgia fala de Rio de Janeiro. Vanessa Guarulhos, Suelen, Rio de Janeiro. Jorge Costa, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ganhando hoje, hein? Andrés dando boa noite. Ariane fala de Santo André, muito bom. Michela fala do Espírito Santo, muito bem. Quem mais aqui? A Vivian Bertoncini fala de Atibaia. Mariana fala de Blumenau. Sejam bem-vindos. Cláudia, boa noite, bom dia. De onde fala, Cláudia? Imagino que de Campinas. Aliane Versiani, bom dia. Clara fala que está no Japão. É isso aí. Lilian de Anápolis, Goiânia. Jorge, Rio de Janeiro. Aline, Recife. Flaviane, imagino que esteja falando lá do Ceará. Seja bem-vinda. Cláudio Bonani, São Bernardo do Campo. Carla Simone, bem-vinda, de onde fala. Vanessa, boa noite, Minas Gerais. Já estamos aí com quase 50 pessoas. Boa noite, Margarete de Guarulhos. Jorge afirmando que a Clara está no Japão, tô sabendo. Márcia Martins, querida, do HC, seja bem-vinda. Cláudia de Campinas, como eu supus. Riti Chagas, Veranópolis, Rio Grande do Sul. Aproveite aí nosso curso de formação de avaliadores que vai acontecer em Porto Alegre em breve. Vai ser muito bacana. Alessandra Los Calduro, seja bem-vinda. Imagino que esteja falando do Sul. Flaviane, falei já. Priscila fala de Cuiabá, adoro seus vídeos, obrigada. Priscila Rosseto, seja bem-vinda mais uma vez. Imagino que esteja falando de São Paulo. Leandro Romani, direto de Santos, bem-vindo. Carla Simone de Belém do Pará. Alessandra Rafael de Fortaleza, Fabiana de São Paulo, Eucilane Oriximiná do Pará. Nossa, não sei o que era mais difícil, se era a cidade ou se era o nome, mas bem-vinda. Maria Lúcia Marli Camargo, seja bem-vinda. Thaís Ângela de Maceió, Ana Tereza Joaquim, imagino que esteja falando do Maranhão. Aline Cesário de Curitiba, bem-vinda. Magali Nunes, já estamos aí com 54 pessoas. Marli de São Paulo, bem-vinda. Cleide Rodrigues, boa noite, bem-vinda. Vanessa Góes do Incor, nossa cliente, seja bem-vinda, Vanessa. Jane Martins de Manaus. Magali, boa noite. Lucília, Rio de Janeiro. Ufa, muita gente. Tenho certeza que esse tema interessa a muitos de vocês, né? A gente fez aí no primeiro encontro da Geração de Excelência uma palestra muito bacana, que não foi uma palestra, foi quase um workshop, né, sobre auditoria clínica, e a gente percebeu que de lá para cá muita gente ficou interessada no assunto, muita gente fala, eu queria fazer auditoria clínica, eu sei o quanto isso é importante, mas não sei o que é, não sei por onde começar, não sei como fazer. É a mesma coisa que a auditoria interna? Não é? É a mesma coisa que a auditoria de processos ou não é? Então, assim, a gente sempre traz para as nossas lives, como vocês já sabem, assuntos que vocês demandam pra gente, né? Seja por e-mail, seja pela própria
pelo próprio grupo Geração de Excelência, aqui pelo Facebook do IBS, enfim, a gente vai recebendo essas demandas todas pelas pesquisas que às vezes a gente faz com vocês, e a gente o tempo todo tá tabulando e fazendo um pareto, né, como a gente sempre fala, priorizando aqueles temas mais importantes, né, com maior prevalência aí, frente ao que vocês nos contam. Bem-vinda, Roberta Braga, Vale, Cláudia Pires, Rio de Janeiro. Estamos aí com quase 60 pessoas já. Olha, hoje foi bem rápido. Flávio Carvalho de Goiás, nosso aluno aí do curso de consultores. Janine Rosa do Ceará, seja bem-vinda, nossa avaliadora também. Fabiana Cândido Reis, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Quase 70 pessoas já. Vivian, fala de São Paulo. Vivian Soriano. Simone Antunes, imagino que de Jundiaí. Avantage, não sei como é que fala isso, se é inglês, se é português mesmo. Oiê, chegando. Carol Leal, de Várzea Paulista, São Paulo. Elaine, de Itapipoca, no Ceará. Muito bacana, pessoal do Ceará, e sempre muito envolvido com temas de segurança do paciente, temas de qualidade. A gente fica muito feliz com o Ceará, muito, muito, muito de coração. Simone do Vale, São José do Rio Preto, São Paulo também, aí... pessoal bastante envolvido em São José do Rio Preto. Adriano de Itajubá, onde meus pais moram, seja bem-vindo, Adriano. Santiago de Palmas, no Tocantins. Aliás, Adriano, eu fiz um coffee aí em Itajubá, a última vez que eu estive aí em julho, que eu vim aqui da Austrália para o Brasil. Eu fiz um coffee com todo mundo que me conhecia dessas lives e desses contatos aí em Itajubá. No próximo, você será chamado. Andréia, Joseneide, Anápolis, Goiás. Tem pessoal já compartilhando esse vídeo, obrigada, muito legal, porque mais pessoas conseguem captar esse conhecimento, captar essas discussões e participar das nossas perguntas e respostas. Então vamos lá, vamos começar, porque impossível dar o bem-vindo aí para todo mundo, né? As boas-vindas para todo mundo. Cristina Ramos, muito bom. Cláudia Azevedo, São José dos Campos, morei bastante tempo aí. Raquel Azevedo, Campo Grande. Ana Paula do Tietê, São Paulo. Então vamos lá, começar a falar de auditoria clínica. Bom, primeira coisa, auditoria clínica não é auditoria interna, tá? Quando a gente fala auditoria interna de processos, a gente está se referindo àquele processo sistemático onde um grupo de avaliadores capacitados em entender dos processos de uma organização, realiza como se fosse uma visita técnica, uma inspeção, chamemos como preferirem, mas realiza ali uma avaliação das atividades daquele processo frente àquilo que é preconizado para aquele processo funcionar. Então, se a gente está falando de uma auditoria interna no banco de sangue, por exemplo, a gente vai auditar, né, um grupo de auditores vai até o banco de sangue auditar todos os processos, desde a solicitação do hemocomponente, toda a parte técnica de controles de qualidade, liberação dessa bolsa, preparo da bolsa, dispensação dessa bolsa para a unidade assistencial, o acompanhamento, né, a hemovigilância dessas bolsas, como também toda a parte aí, se houver, né, de coleta, triagem, assim por diante. Então, a auditoria interna, ela foca muito a questão de averiguar a qualidade dos processos e o quanto esses processos estão funcionando frente àquilo que se preconizou, que é o ideal, né, do funcionamento desses processos. A auditoria clínica não tem nada a ver com auditoria interna, tá? Pessoal aí, ó, estudante de medicina, Reinaldo, seja bem-vindo. Muito bom, Reinaldo. Cláudia Zan, nossa avaliadora, seja bem-vinda. Então, a auditoria interna funciona focada em processos, né? E aí existe um cronograma, existem pessoas treinadas, os auditores internos, e a coisa funciona normalmente, especialmente nas instituições que são acreditadas ou naquelas que têm um processo de gestão da qualidade muito bem implementado. Apesar de vocês saberem que a auditoria interna deixou de ser um requisito do manual da ONA desde 2010, infelizmente. Eu sofro muito com isso, mas a gente sabe o quanto essa ferramenta, essa sistemática é importante para se identificar as fragilidades nos processos antes de que a avaliação externa chegue e conte para vocês que aquilo não está tão bom assim, que é o que acontece na prática. Então vamos lá. A auditoria clínica, então. Então, esquece a auditoria de processos, a auditoria interna é aquilo que eu falei agora. A auditoria clínica se baseia numa avaliação da qualidade da assistência que está sendo prestada. Ué, mas Alexa, avaliar a UTI, o funcionamento da UTI, não me vai contar sobre a qualidade da assistência? Vai te mostrar
parte dessa qualidade, mas não vai te mostrar efetivamente como que essa qualidade está espelhada na assistência efetiva que está sendo prestada a esse paciente, ao seu paciente. Então, a auditoria clínica, ela se baseia muito no quê? Qual que é a fonte de dados principal da auditoria clínica? Prontuário. Registros clínicos, não só médicos, né? Registros clínicos multiprofissionais alocados no prontuário do paciente. Não é prontuário médico, prontuário do paciente, vamos usar o termo correto aqui. Carla Colaviti, já trabalhei com a Carla, seja bem-vinda. Vivian, nossa diretora, também entrou aí agora, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, a auditoria clínica, já entendemos que ela busca informações sobre a qualidade assistencial no prontuário do paciente. Mas, Alexia, eu ouvi falar que a auditoria clínica se refere a ler esse prontuário e preencher um checklist. Quem acha que é isso, quem acha que não é? Coraçãozinho para quem acha que é ler prontuário e preencher um checklist. E uma carinha brava para quem acha que não é ler o prontuário e preencher checklist. Vamos lá. Vamos lá. Coraçãozinho ou carinha brava? Coraçãozinho ou um okzinho também tá valendo? Ou carinha brava para quem acha que não é? O pessoal tá em silêncio. Não é. Tô vendo um monte de não é. Tem gente que acha que é ler prontuário e preencher checklist. Um monte de gente brava que não é. Gostei de ver. Espero que todos vocês tenham estado lá no nosso primeiro encontro da geração de excelência, que com certeza a gente abordou bastante esse tipo de coisa. Então, obviamente, não é tão simples assim e não necessariamente se baseia num checklist pura e simplesmente, tá? Primeira coisa, a gente tem que aprender que existem dois tipos de auditoria clínica. Então, não é só auditoria tracer, que é o que todo mundo mais ou menos conhece. Então, existem dois tipos. A auditoria clínica tipo tracer, que a gente sempre relembra de rastreabilidade da história do paciente no prontuário. E existe a auditoria clínica, que é a mais feita no mundo todo, que é a auditoria clínica pontual. Acredite se quiser, no Brasil a gente aprendeu a tracer, né? Algumas instituições já fazem isso há alguns anos, mas a gente faz muito pouca auditoria pontual. Vamos começar então pela auditoria clínica tipo tracer. A auditoria clínica tipo tracer é aquela que rastreia a assistência prestada a esse paciente de ponta a ponta do prontuário. Então, desde a admissão desse paciente, ele foi admitido pela emergência, foi admitido no ambulatório, ele é um paciente eletivo cirúrgico, por onde é que esse paciente entrou na nossa instituição. E aí a gente vai começar a leitura dessa assistência prestada no prontuário, e não só no prontuário, nos registros todos. Prescrições médicas, exames, laudos, imagens, enfim, tudo faz parte do entendimento dessa história que está sendo lida nesse prontuário. Então, a gente vai fazer todo o fluxo desse paciente, e aí a gente pode fazer auditorias clínicas focadas em fluxos específicos. Então, eu posso estruturar auditorias clínicas do fluxo cirúrgico, posso estruturar auditorias clínicas do fluxo de emergência, posso estruturar auditorias clínicas do fluxo materno-infantil, e assim por diante. Eu muitas vezes defino fluxos específicos e sigo esse paciente. Mas, Alex, esse paciente entrou pela emergência, era uma mãe prestes a dar à luz, ela passou pela emergência, ela passou pela unidade de internação, 2 dias depois ela foi para o centro obstétrico, teve o bebê, mas esse bebê seguiu para UTI neonatal, por exemplo, e a mãe seguiu para UTI adulto. E depois ela voltou para unidade de internação. Então, que fluxo é esse? Ela participou de todos os fluxos institucionais. Com certeza, né? Grande parte dos nossos pacientes participa de vários fluxos dentro da organização. E é por isso que a escolha desses prontuários para se fazer auditoria clínica, ela não deve obedecer apenas à escolha de fluxos, né? Fluxo cirúrgico, fluxo, enfim, né? Obstétrico e assim por diante. A gente tem um monte de tipos de critérios para escolher esses prontuários. Então, eu posso escolher esses prontuários, por exemplo, relacionados a pacientes que foram elegíveis ao meu protocolo de AVC, pacientes que foram elegíveis ao protocolo de câncer de mama, e aí eu vou pegar muitos pacientes ambulatoriais, por exemplo. Então, os critérios de escolha dos pacientes que vão sofrer a auditoria clínica são diversos, e a gente falou bastante disso lá no curso, e tenho certeza que um monte de gente esteve lá no nosso curso.
E aí, a partir do momento em que eu defini os critérios para a escolha dos prontuários, a gente vai, então, entender a história desse prontuário ao longo desde a admissão, os dias todos de internação. E esses auditores clínicos que fazem esse trabalho de auditoria clínica, eles são profissionais que devem ser extremamente capacitados não só no funcionamento dos processos, né, como é que esses fluxos todos funcionam dentro da organização, mas eles devem entender de políticas. Então, se a gente está falando de uma política de consentimento informado que existe na organização, esse auditor clínico ele tem que estar o tempo todo atento se essa política de consentimento informado está sendo atendida nesse prontuário, se a política de identificação do paciente também está sendo atendida no prontuário, nos exames, na prescrição e assim por diante. Procedimentos, né? Então, a questão da validação do antibiótico de uso restrito pelo SCIH, como é que isso está contado aqui nesse prontuário? Como é que a gente está falando, por exemplo, de orientações que foram dadas à família frente aos riscos identificados no paciente? Ou esse paciente que tem risco de suicídio, como é que toda a equipe multidisciplinar está se ajustando e como que isso está sendo contado no prontuário para conter esse risco, para que a gente previna um possível aí incidente. Então, o prontuário ele nos conta um monte de outras coisas e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao estruturar checklists para a metodologia de auditoria clínica tipo Tracer, porque o que a gente vê na prática é que as pessoas usam o checklist ao contrário. Então, elas olham o checklist e vão até o prontuário buscar as informações do checklist. Então, aquilo que era para ser um tracer, né, que era para ser uma continuidade de entendimento do que aconteceu com aquele paciente ao longo de vários dias, deixa de ser tracer e se transforma numa coleta de dados. Então aqui no checklist está perguntando se houve a anotação aqui de enfermagem nos dias tal, sei lá, o histórico de enfermagem foi formalizado. Aí eu vou lá, folheio até achar o histórico de enfermagem e coloco, ok. Vocês acham efetivamente que isso vai agregar algum valor para a organização de vocês? Sim ou carinha feia, não? Sim ou não? Só ficar completando o checklist vai agregar valor? Sim, amorzinho, ou ok, ou não, carinha feia, não vai agregar valor. Pessoal, respondendo, carinha feia, não. Então é isso mesmo. Usar checklist para auditoria clínica tipo Tracer é válido? Vale a pena sim, mas na lógica inversa. Então, eu leio esse prontuário, compreendo todas as fragilidades que esse prontuário me contou, de preferência nunca sozinho, mas sempre minimamente em dupla. E a partir do momento em que eu já identifiquei um monte de fragilidades nesse prontuário, aí sim, ao final, eu vou completar o checklist. Aí sim tem uma lógica razoável de se identificar fragilidades independente desse checklist. Então vamos lá, entendemos o que é auditoria clínica tipo Tracer. Aí a Alexia me contou que tem uma tal de auditoria clínica pontual. O que é uma auditoria clínica pontual? Bom, é aquela em que você vai estruturar também um programa, né, onde uma informação ou várias informações específicas sobre um tema escolhido, em geral um tema escolhido porque é um tema frágil na sua organização, vai ser verificado não em 1, 2, 3, 4, 5 prontuários, que é o que a gente às vezes consegue fazer numa auditoria clínica tipo Tracer. Lembrando que uma auditoria clínica bem feita tipo Tracer leva aí de 2 a 3 horas para ser feita em um prontuário. Tá? Essa é a média que a gente tem acompanhado. A auditoria clínica pontual, ela se baseia em identificação de alguns pontos de fragilidade que você quer saber se realmente estão frágeis e o quanto estão frágeis, então ela é um pouco mais quantitativa do que qualitativa, mas se baseia num volume muito maior de prontuários. Então, supondo que você implementou uma diretriz aí de uso de medicamentos de alto risco na sua organização, né, ou medicamentos potencialmente perigosos, como você chama isso na sua organização, pouco importa. O que importa é que existe uma diretriz para controlar o uso dessa medicação. Então, supondo que nessa diretriz você preconizou que toda administração de KCl, que é o cloreto de potássio, tem que ser precedida de uma checagem do cálculo, né, do preparo dessa medicação,
né, a diluição, e uma dupla checagem formalizada nessa prescrição, né? Um técnico e um enfermeiro, ou 2 enfermeiros e assim por diante. Então, supondo que você preconizou isso, você vai então verificar, bom, eu implantei isso já há 40 dias atrás, eu quero verificar se isso está acontecendo, se todas as diretrizes de utilização de medicação de alto risco estão ocorrendo. Então, você vai lá pegar, sei lá, uma quantidade X de prontuários, uma amostra muito maior. Então, você vai pegar, por exemplo, sei lá, 5% de todos os prontuários das UTIs todas que você tem na sua organização. 5, 10%. Uma amostra que seja razoável, não tem o número certo, não existe mágica para a gente definir, mas uma amostra que sempre pense, né? Quanto maior a sua amostra, mais fidedigno é aquele resultado. Então, você pegou lá, sei lá, no final, 300 prontuários, 200 prontuários e foi rapidamente com o foco de verificar a dupla checagem do KCL. Tá? Mas não só a dupla checagem do KCL, mas você quer verificar se houve intervenção farmacêutica para todos os pacientes da UTI que estão utilizando um medicamento de alto risco da lista desse hospital. Então, tem um monte de outras regrinhas que essa diretriz preconizou e que você vai verificar. Então, pode ser que o seu checklist de verificação da sua diretriz de medicação de alto risco tenha ali 10 itens a serem checados, mas são 10 itens pontuais que você vai buscar no prontuário ou nos prontuários e vai te dar uma foto. Bom, eu estou verificando aqui que o meu processo de dupla checagem do KCL está tendo adesão apenas de 40% dos meus colaboradores. Já a questão da intervenção farmacêutica para os pacientes que usam, por exemplo, varfarina, ela está em 85%. Está ótimo, a gente nem imaginou que tivesse tão bem assim. Mas foi por isso que a gente fez a auditoria, para verificar se realmente a farmácia clínica estava fazendo aí a sua atuação, tá? A Raquel fala, essa auditoria clínica pontual seria o mesmo que a análise da eficácia dos protocolos assistenciais? Mais ou menos é isso. Ai, esqueci o nome dela. Raquel. Raquel, é mais ou menos isso. Quando a gente faz a auditoria, né, de protocolos, então eu vou verificar se os 25 pacientes que foram elegíveis ao meu protocolo de sepse nesse mês tiveram adesão aos marcadores todos que foram definidos e vou também verificar o resultado assistencial, né, após a implementação do protocolo. Então, você está, de alguma forma, fazendo uma auditoria clínica pontual. Né? Você, na verdade, para você, nesse momento, não interessa muito o que está acontecendo, sei lá, na radiologia, se a radiologia demorou ou não demorou para liberar o laudo, ou, enfim, você não está focada em outros problemas que às vezes o prontuário está te contando, mas você está indo diretamente para itens pontuais do seu protocolo. Se você usasse esse paciente de sepse para fazer uma auditoria clínica de ponta a ponta, leitura mesmo, buscando não só os marcadores, mas outras fragilidades possíveis, você estaria fazendo uma auditoria clínica tipo tracer, tá bom? Ana Cláudia pergunta, essa metodologia poderia ser utilizada pela comissão de revisão de prontuários? Na verdade, já tem muita comissão, não digo de prontuários, né? De prontuários acaba às vezes fazendo alguma coisa pontual, mas a auditoria clínica tipo tracer, hoje, várias instituições estão usando nas comissões de revisão de óbitos. Né? Então, toda vez que, numa análise preliminar da própria comissão, se identifica que aquele é um possível óbito prevenível, né, um óbito que não deveria ter acontecido, esse prontuário é dissecado de ponta a ponta para se entender, então, quais são as fragilidades. Ou algumas comissões de óbitos também conseguem fazer a auditoria clínica da totalidade dos óbitos, quando existe uma equipe dimensionada para tal e quando o número de óbitos também não é tão absurdo assim. Né? Se a gente está falando de um hospital, por exemplo, de 700 leitos, fica bastante complicado fazer a auditoria clínica de 100% dos óbitos. Mas, enfim, cada organização acaba conseguindo estruturar as suas táticas de acordo com a sua estrutura. Quem mais aqui? Tatiana Camargo, a auditoria clínica pontual poderia ser feita em cima de indicadores, ou seja, o meu indicador está mostrando problemas pontuais e eu vou até o prontuário para buscar evidências. Tatiana, na verdade, qualquer tipo de fragilidade que você suspeita na sua organização, seja advinda de prontuário,
auditoria interna, auditoria externa, né, avaliação externa. Então, os seus avaliadores que chegaram na sua organização contaram para você que, não sei, os protocolos de segurança do paciente não estão funcionando na saúde mental. Então, esse foi um feedback que eles te deram. A saúde mental está muito frágil na sua organização. Ok, vamos então fazer uma auditoria pontual em todos os pontos, pontual nos pontos, que os avaliadores definiram, evidenciaram aqui na minha saúde mental. Então, a gente vai olhar o uso da medicação, a gente vai olhar a questão de auto e heteroagressão, a gente vai olhar se o protocolo de suicídio está sendo cumprido e a gente vai verificar também se está tendo um monitoramento do tempo de permanência desse paciente. Sei lá, foram 4 pontos principais que a avaliação externa definiu, né? Então, você quer saber primeiro, será que isso foi só uma coisa do momento? Porque a avaliação é uma amostragem muito pequena. Então, às vezes, aquilo que o avaliador viu é uma coisa que aconteceu naquele prontuário, naquela situação, naquele dia, mas não é o dia a dia da sua organização. Acontece, né? É sempre uma amostragem, seja aqui, seja na metodologia nacional, seja fora do Brasil, é sempre uma amostragem. Então, a auditoria pontual pode servir para te dar essa resposta, se aquilo realmente está acontecendo de maneira generalizada. Jéssica Lucas, que estudou comigo, seja bem-vinda. Vanessa Estevam Correia, seja bem-vinda. Carol Santos, bem-vinda. Já passamos aí de 105 pessoas. Quem mais aqui? Nossa, um monte de perguntas. Daniela, avaliação do planejamento terapêutico entra na auditoria clínica? Em qual dos tipos? A avaliação do planejamento terapêutico pode entrar nos 2 tipos. O usual na auditoria clínica tipo Tracer, é um dos pontos principais você avaliar plano terapêutico. Então, o médico definiu primariamente o que ele quer para esse paciente. Esse paciente está em tratamento em busca de uma cura, ele está buscando um tratamento paliativo. Que paciente é esse? O que se espera como resultado assistencial dele na minha instituição? A primeira pergunta é essa: o que se quer com esse paciente aqui? Respondida, a gente vai estar então entrando nas questões dos projetos terapêuticos de todos os membros da equipe multiprofissional. Então, o farmacêutico, como é que o farmacêutico está se alinhando a esse paciente de câncer de cabeça e pescoço no sentido de acompanhamento da medicação que ele está fazendo? Como é que o nutricionista está acompanhando o risco de desnutrição desse paciente porque ele não está conseguindo deglutir? Como é que a fono está alinhada para que esse resultado seja o melhor possível? Então, plano terapêutico é o coração, talvez, do prontuário. Se a gente não tem um plano terapêutico formalizado, a gente não sabe nem o que está fazendo com esse paciente. E é tão comum isso acontecer. O que mais aqui? 107 pessoas. Opa, 107 pessoas. Vamos ver se tem mais gente aqui, que eu já saí de onde eu estava. Quem mais aqui? Michele falou, muito bom esses cursos, que bom. Nair, nossa avaliadora participando, seja bem-vinda. 109 pessoas, muito legal. Silvia Leite pergunta, os indicadores das unidades devem ser padrão ou cada clínica deve ter um indicador? Bom, esse não é o tema da aula, mas eu vou responder bem rapidinho. Cada unidade assistencial tem que ter o seu perfil de indicadores, porque o problema da UTI A não é o problema da UTI B, nunca é. São fragilidades diferentes, às vezes perfil epidemiológico diferente, coordenadores diferentes, enfim. A gente tem que alinhar indicadores para aquilo que mereça ser gerenciado e não aquilo que alguém falou que eu preciso gerenciar, tá? Excesso de indicador só traz retrabalho e se ele não é usado para uma análise crítica real, ele não vai agregar valor nenhum para sua organização. Nair falou, chegou tarde, mas chegou. A Luana fala, a melhor, adoro seus vídeos, obrigada, Luana. Anderson Tomé, que é do nosso suporte, seja bem-vindo, pessoal aí que é nosso aluno já conhece o Anderson. Regiane Duclos, quais grandes instituições usam aqui no Brasil? Diria para você, Regiane, praticamente todas as grandes instituições que hoje são acreditadas, claro, não é mandatório pela metodologia ONA realizar auditoria clínica, mas grande parte delas já entendeu que a auditoria clínica agrega valor. Tá? Eu não vou ficar citando nomes porque nem é o caso, mas já tem muita organização implementando a auditoria clínica, sim, não para acreditação, porque a acreditação, metodologia ONA hoje não exige, mas para aquelas organizações que entenderam quanto isso agrega valor.
Fernanda, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Fernanda. Michele Santos, excelente, muito bom. Então é isso aí. Mais perguntas, gente? Vamos lá, mais perguntinhas. O que mais aqui? Marlida, num coraçãozinho. Vanessa falando, adoro seus vídeos, que bom. A gente deu um tempinho nas lives, né? A gente fez uma live aí recentemente, mas a gente vai tentar retomar agora uma frequência maior, igual a gente sempre fazia, né? Acabei em julho indo pro Brasil, aquela loucura, né? Fiquei aí quase 20 e poucos dias, e aí a gente deu uma parada, mas agora voltando, retomando o ritmo, a gente vai ter uma programação aí grande de lives para conversar com vocês. A Jaqueline, parabéns pela aula, excelente, obrigada, muito bom. Então é isso aí. O que a gente programou para vocês? Para quem tá querendo se aprofundar mais e mais nesse assunto. Hilda Bezerra, boa noite. Parte de vocês, que eu já vi aqui os nominhos, eu sei que pelo menos uns 30% de vocês estiveram lá no primeiro encontro da geração de excelência, que foi fantástico. Assim, todo mundo saiu surpreso de lá, inclusive nós. A gente, né, tava esperando que fosse um evento muito bacana, mas foi mais do que superação. Acho que foi muito demais, porque a gente parecia que a gente se conhecia, não é? Acho que quem esteve lá pode reafirmar que eu não estou brincando. Assim, a gente encontrou pessoas que a gente só via fotinho no Facebook, né? Clara Taqueno, Jorge Costa, enfim, um monte de gente esteve lá e foi muito bacana, porque além da gente passar um dia inteiro de aprendizados fantásticos, né? Então, eu dei palestra, o Dr. Leandro deu palestra, a gente teve palestra internacional por videoconferência da doutora Tejal Gandhi, do Dr. Paulo Borém, do IHI, né? Tejal Gandhi, do National Patient Safety Foundation, falando do produto de certificação de segurança do paciente que nós, do IBS, estamos trazendo para vocês, para o Brasil. Falamos de um monte de coisas bacanas e foi uma interação, assim, fantástica. A gente fez exercícios, fez workshop, né? Na auditoria clínica a gente teve a parte prática, construímos juntos uma PPO que tá saindo do forno, né? A gente só tava ali finalizando o layout, ela já vai sair para vocês. E o que a gente tá programando para vocês, eu vou falar em 1 minuto depois de responder mais uma pergunta que a Cláudia Machado Pires colocou aqui. Quem pode fazer uma auditoria clínica? Somente profissional com formação assistencial, um administrador hospitalar pode fazer? Pode, Cláudia. Na verdade, em geral, essas equipes de auditoria clínica, elas se compõem de 2 a 3 pessoas, tá? A gente faz ali os grupinhos, às vezes um hospital tem, sei lá, 6, 7 grupinhos de auditores clínicos. Depende do seu dimensionamento. Mas nessa equipe, o quanto mais diversificado for o olhar, mais valor vocês vão ver que vocês vão agregar. Esse administrador hospitalar, por exemplo, ele pode ver a questão de custos, ele pode ser extremamente entendedor do seu fluxo interno de gerenciamento de leitos, ele pode ter um olhar sobre até questões de auditoria de prontuário mesmo. Então, ele tem uma visão que os profissionais assistenciais não têm. Assim como os profissionais assistenciais têm uma visão que os profissionais clínicos não tem, né? E é esse mix que faz a auditoria clínica ser tão profunda, tão rica, e isso agrega também um valor muito grande para a união desses profissionais, né? Porque o médico, por exemplo, que às vezes chega ali meio, né, desconfiado, por que esse pessoal está analisando o óbito aqui? Eu achava que era só a comissão que podia analisar. Às vezes começa com essa desconfiança, aí ele vê, nossa, muito bacana como a nutricionista está identificando um monte de coisa sobre a dieta enteral que não foi, o volume infundido não foi de acordo com o prescrito. Aí vem um farmacêutico e fala daquela interação alimento-medicamento que era importante, que passou batido. E aí vem um enfermeiro e fala da questão relacionada ao controle do catéter do paciente que houve falha. E aí começa uma integração muito bacana, porque não é incomum que um profissional assistencial não saiba o que o outro faz. Estou mentindo? Não, eu não estou mentindo. A gente vê isso na prática. As pessoas trabalham juntas, o nutricionista trabalha junto com o médico, que trabalha junto com o fonoaudiólogo, que trabalha junto com o psicólogo, o farmacêutico, mas dificilmente eles conhecem a fundo o papel do outro. Isso é muito triste, mas é verdade. Né? Se eu estiver mentindo, escrevam aqui, você está mentindo, Alexia. Mas eu tenho certeza que grande parte de vocês vão concordar comigo. A Clara
Keno falando lá do Japão. O encontro foi espetacular, semelhante à experiência do paciente. Tivemos uma excelente experiência do participante. É isso aí, foi uma experiência mesmo. Era a nossa proposta fazer uma experiência transformacional, digamos assim. E a gente conseguiu, não sozinhos, né? Com a ajuda de vocês que participaram assim. Muito, 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 todo mundo muito envolvido, todo mundo muito feliz, né? Era um dia de muita alegria, muito abraço, o pessoal se reencontrando, pessoal que nunca tinha se encontrado presencialmente se abraçando, foi muito legal. A Aline Patrícia fala, em nossa instituição utilizamos prontuário eletrônico certificado e estamos querendo colocar os resultados dos exames escaneados dentro dos prontuários. O objetivo seria amenizar o fluxo de eu não consigo ler o resto. o Facebook me mostra ali 4 linhas. Eu não sei qual é a sua pergunta. Se você puder colocar sua pergunta depois, eu agradeço. A Vivian fala, Alexia não mente. Fabiana fala, eu sou geração de excelência, é isso aí. Daniela, cada dia entendo melhor e com muita qualidade. Obrigada, Alexia, por disseminar tantos conhecimentos com muita clareza. Obrigada pela participação, Daniela. Então, o que a gente reservou de surpresinha pra vocês? Porque a gente sempre tem surpresa, né? Quem conhece a gente já sabe, Jorge, que não me deixe mentir. Teve até homenagem, né, Jorge? Então, o que a gente reservou? A gente tinha combinado, né? Tinha falado pra vocês que a gente abriu as inscrições pro Encontro de Excelência, da Geração de Excelência, em 3 lotes, não sei se vocês lembram, né? Então, o lote 1, o lote 2 e o lote 3, que eram lotes de inscrições, né? Porque a gente tinha ali um quantitativo de vagas que era limitado. E na época a gente abriu também para pessoas que quisessem assistir ao primeiro encontro da Geração de Excelência, mas que moravam muito longe. Até porque a gente liberou as inscrições muito próximo da data. Acho que foi com menos de 2 meses do evento que as inscrições começaram. E tem gente que não consegue se deslocar em apenas tão pouco tempo. E aí a gente abriu para algumas pessoas, né, que quiseram participar do evento e participar online, vendo o evento, mas sem estar presencialmente. Então, várias pessoas se inscreveram, mas a gente tinha falado, não, a gente não vai abrir mais essas vagas, porque fechou. Só que o que a gente viu? Que na prática, um monte de gente se interessou sobre o assunto depois que o evento acabou. Então, o evento acabou e a gente não sabe quando vai ser o próximo. Tomara que seja o ano que vem, mas a gente não tem certeza. E teve temas muito bacanas, né? O tema da liderança do Dr. Rafael Munerato, o tema que eu dei, foram 2, né, na verdade, eu falei sobre a metodologia de auditoria clínica, a gente fez um workshop, e falei também sobre as melhorias que a Austrália executa aqui no sistema de saúde, né, no dia a dia das instituições, e que a gente podia tirar ideias para implantar nas nossas instituições. E um monte de outras palestras, né? Várias delas vocês já ouviram falar. E aí, o que a gente decidiu essa semana? Eu, Dr. Leandro, as outras diretoras, Vivian, Manice, que a gente vai liberar novamente a aquisição do nosso primeiro encontro da Geração de Excelência para quem se interessar, mas obviamente também por um curto período de tempo, tá? Não que o acesso vai ser curto, o acesso sempre é por 1 ano dos nossos cursos, mas a gente vai deixar liberado para vocês que quiserem, que se interessaram por esses temas, adquirirem pelo preço do primeiro lote, tá? Entendendo que as pessoas, muitas pagaram mais caro, mas estiveram lá, né, e aproveitaram o encontro, teve coquetel, teve um monte de coisa. Mas a gente vai liberar então pelo valor do primeiro lote para vocês assistirem todas as palestras do evento. Todas. Se o Leandro tiver aí ainda e puder colocar aqui quais são essas palestras, agradeço. E qual é o link também. O tema do nosso primeiro encontro da Geração de Excelência foi Excelência do Desempenho em larga escala, né? Então, ideias que a gente pode ter, que são ideias brutas, né, ideias simples e que a gente pode disseminar em larga escala. Quando eu entendo larga escala, eu posso estar falando da minha organização, da minha clínica, do meu hospital, da minha comunidade. Se eu participo de Secretaria de Saúde, eu posso estar pensando isso muito maior, né, a larga escala mesmo. Se eu participo de algum órgão governamental, maior ainda, perfeito, né? Então a gente teve como tema isso, e as palestras todas foram vinculadas, e o Dr. Leandro acabou de colocar aqui para vocês verem quais são
as aulas da primeira semana que a gente está liberando agora, e na segunda semana a gente vai liberar o segundo lote de aulas. Todas essas aulas foram editadas, né, foram gravadas no dia, reeditadas, né, arrumadas direitinho. A gente colocou também alguns materiais complementares. Todas as aulas que vocês viram lá, vocês vão ter os PDFs. Ah, isso é algo que todo mundo sempre pedia, né? Me dá os PDFs, pelo amor de Deus. Eu adoro as aulas do IBS KIH, mas vocês não disponibilizam os PDFs. A gente não disponibilizava mesmo, mas agora a gente vai incorporar isso como um produto, né, que vocês têm direito, obviamente, e vai ser muito bacana. Então, eu vi que a Marli falou alguma coisa aqui, eu amo o tema. A Josana, amei o tema. O workshop também será disponibilizado? Tudo, Josenei. Todas as aulas que foram dadas no dia do evento, o workshop era de auditoria clínica, vão ser dadas, vão ser mostradas integralmente. Então, vocês vão ter acesso aos vídeos, né, onde a gente explica tudo isso, e também as aulas. Então, vocês vão ter essas aulas para vocês baixarem, fazer o download, e fica para vocês estudarem, né? Até porque nessa aula de auditoria clínica eu falei bastante dos gatilhos do IHI, são gatilhos que vocês podem começar a utilizar como gatilhos importantes para fazer as auditorias clínicas. Então, às vezes você não vai começar grandioso, você ainda não sabe fazer auditoria clínica. Então, escolhe ali 1, 2, 3 gatilhos e começa a fazer uma auditoria clínica pontual em busca daqueles gatilhos. Quem sabe você não começa a identificar eventos adversos que você nem supunha que existiam na sua organização. Janaína falou que amou o PDF. Que bom, Janaína. Sabia que vocês iam gostar. Como eu sempre falo, a gente sempre tem surpresinha. Sempre, sempre, sempre. A gente tenta, né, pelo menos. Que mais? Então, o primeiro lote, só relembrando, vocês já devem saber, mas só relembrando, o valor era de R$ 397, tá? É mais barato que qualquer curso que o IBS faz no Brasilzão inteiro. Vocês sabem, né, que os cursos do IBS tem um valor agregado bastante grandioso, então eles têm um valor, né, um custo bem maior do que isso. Fabiana Cândido Reis falou, eu estive lá, vale a pena adquirir esse produto. E não esquecendo, todo mundo que esteve lá vai ter gratuitamente o acesso a esse material online, tá? Então, os PDFs também, tudo que a gente vai colocar lá. Ah, muito legal. E então, R$ 397 é um valor bem acessível para todo mundo. Isso pode ser dividido em até 12 vezes. Claro que quando divide tem os juros da empresa financeira, não é uma coisa que a gente quer, mas como a gente usa uma empresa terceira, né, existe a incidência de juros. Se você quer sem juros, dá para você pagar à vista, tanto no cartão quanto no boleto, tá? Então tem essas 3 opções, 12 vezes com juros e à vista no cartão ou no boleto, tá? A Cláudia falou, vale muito a pena. Miriam, seja bem-vinda, Miriam. O que mais que eu tenho para vocês aqui? E além dos PDFs, a gente deixa como material complementar também a lista desses gatilhos de IHI. Então, de uma maneira fácil, vocês vão ter lá um PDF grandão, com várias páginas, como se fosse um mini e-book, com todos os gatilhos que vocês podem imprimir, divulgar nas organizações de vocês e assim por diante, tá? Angélica Bacaro falou, o encontro foi ótimo, vale super a pena. Que bom, Angélica. Tem um monte de gente aqui que esteve lá e é muito bacana. A gente tirou um monte de foto, participou. A Vivian falou da PPO, a gente já tá com ela finalizadíssima. A gente tá só agora arrumando aí a página toda pra gente liberar, tá? Mas ela já está prontinha. E quem participou lá do dia, quem esteve, né, inscrito no nosso evento, vai ter o nome na PPO. Essa PPO vai ser uma PPO extremamente especial, porque o nominho de vocês, então da Marli, do Jorge, da Cláudia, da Fabiane, todo mundo que esteve lá e muito mais gente que tá aqui, o nominho de vocês está lá na PPO. Então, vocês vão poder usar essa PPO até, sei lá, no currículo de vocês, onde vocês quiserem. Eu já elaborei uma PPO do IBS, participei da elaboração e foi muito bacana. Quem esteve lá viu que foi super dinâmico, né? A gente dividiu em vários grupos. Alguns grupos ficaram falando de equipe multiprofissional, outros grupos falaram de corpo clínico, como que a gente consegue envolver esse pessoal. E de lá saiu uma lista de 16 recomendações super bacanas, baseadas em evidências sempre. A Gislaine falando, meu nome na PPO, que chique, chique mesmo, vocês são muito, muito chiques. E a Roberta falando que acho que esteve lá, né, Roberta? Marli, tô me sentindo importante, você é importante, Marli.
Fabiana, PPO no currículo? PPO no currículo, que ela falou, isso não tem preço, eu participei, é isso aí. E participaram mesmo, né? Se não fossem vocês, a gente fez lá um esquema de votação, foi bem dinâmico, foi tudo bem pensado, bem estruturadinho, para que não houvesse bagunça, para que a gente conseguisse chegar aos melhores resultados da melhor maneira. Então, o Leandro colocou aqui, né, nesse link do IBS, este é o link para o vídeo do evento, então vocês podem acessar o vídeo e deixa também aqui o link, o site para a inscrição para aqueles que quiserem, né, saber um pouco mais de auditoria clínica, saber um pouco mais desses temas todos que a gente falou, tá? Então, fica aqui fixado. A Lilian fala, Alexa, vamos pensar numa live de plano terapêutico. Podemos sim, Lilian. É isso que eu falo, você sempre tem que demandar os temas pra gente, a gente vai tabulando, né? Se houverem mais interessados em plano terapêutico, a gente faz a live de plano terapêutico. Mas eu sei que tem, né? Plano terapêutico é sempre um tema que incomoda, um tema que a gente fala, gente, mas é uma coisa nova, é uma coisa que alguém inventou. Não, não é uma coisa nova, sempre existiu plano terapêutico, mas a gente pode discutir isso sim. A Marli falou, plano e projeto terapêutico. Luana falou, no próximo, com certeza quero estar presencialmente. Se Deus quiser, Luana, vai ser muito bacana. A gente não tem prazo, como eu falei, não tem nada ainda planejado, mas com certeza a gente vai fazer um outro sim. Lilian falou, muito obrigada por dividir com a gente. O seu, acho que deve ser conhecimento, porque não aparece pra mim o resto da frase. Mas é isso aí. Então, acho que o Leandro colocou aqui para vocês o link. Se ele não colocou, depois eu coloco aqui, eu descrevo para vocês o link para aquisição, tá? Mesmo valor do primeiro lote, tranquilinho, para aqueles que se interessarem, tá? A Cláudia também reafirmando plano terapêutico e metaterapêutica, muito bem. Ariadne, oiê, seja bem-vindo, pessoal, às vezes chegando aí ainda no finalzinho. A Fabiana falou, eu queria uma live sobre análise prospectiva. Imagino que você esteja falando análise prospectiva de riscos, né? Ou uma análise prospectiva, por exemplo, para auditoria clínica. Não sei o que tem um monte de tipos de análises prospectivas. Josenei, vamos falar de plano terapêutico. Ó, o plano terapêutico aí ganhando de monte. E é isso aí, pessoal. Então, assim, que mais? Tem um monte de novidades. Eu não sei nem por onde começar, né? A gente teve as novidades desde julho para cá, então a gente fez aí todo o esquema de apoio aos cursos do IHI, não se esqueçam, né? www.geraçãodeexcelência.com/IBES-IHI para vocês fazerem aqueles 3 cursos gratuitos. A gente veio com esses produtos novos aí, enfim, e agora a gente tem uma programação de lives em sequência, um monte, pra gente conversar bastante e riscos, a Fabiana falou. Bacana. Então, para a gente conversar bastante e discutir cada vez mais esses temas relacionados à segurança do paciente, gestão da qualidade, acreditação e tudo mais, tá? Lembrando que, espero que vocês todos estejam participando do nosso grupo, né, Geração de Excelência, no Facebook. É um grupo onde a gente se sente um pouco mais íntimo, um pouco mais acolhido, porque ali a gente discute, né, artigos científicos, notícias, né, evento adverso que aconteceu não sei aonde, tira dúvidas, um ajuda o outro, é muito bacana, é bem legal. Quando teremos a próxima turma do curso de gerenciamento de riscos EAD? A Cláudia Machado Pires perguntando. Muito, muito, muito breve, muito breve. Na próxima live, com certeza, a gente já tá falando disso, tá? A gente vai reabrir. Porque assim, a gente fechou aquela primeira turma com uma quantidade grande de alunos que, nossa, a gente nem imaginava. Foi uma procura grande, a gente teve que deixar mais uma vez, né, alguns alunos para fora, que já estão na nossa listinha de espera. Então, a gente vai reabrir, possivelmente, ainda nos próximos dias, o curso de gerenciamento de riscos, o curso Gestor de Riscos Sistêmicos em Saúde, tá? É um curso que não é tão grandioso quanto o de consultor, né, que leva aí 7 meses no mínimo, mas é um curso que dá para vocês fazerem em mais ou menos 3 meses, tá? Onde a gente aborda um monte de coisas bacanas, como toda a parte de gerenciamento de riscos relacionados ao uso de ferramentas, gerenciamento de risco clínico, não clínico, gerenciamento de uso de medicamentos, aí em homenagem também ao Desafio Global da Organização Mundial de Saúde, né, que começou esse ano. Então a gente fala de um monte de táticas, aliás, são as aulas dessa sexta-feira agora. Quem é nosso aluninho aí que tá aí no curso sabe que nessa sexta-feira agora vem um pacote de um monte de aulas que eu gravei
ontem sobre gerenciamento de uso de medicamentos, tá? O quanto as medicações hoje são risco em todo tipo de organização, seja hospitalar ou não, tá? E aí algumas dicas de como gerenciar tudo isso. Então não precisa ser farmacêutico para gerenciar medicamentos, todos estão envolvidos nisso tudo, tá? Então o nosso curso de gerenciamento de riscos é grandão, é muito rico, tem um monte de informações. A gente mais uma vez tem um grupo também fechado e restrito no Facebook, só entra no grupo quem é aluno, onde a gente discute os temas da semana e faz um monte aí de abordagens. E inclusive os alunos que estão aí, não me deixam mentir, estão essa semana elaborando um plano de segurança do paciente para suas organizações. E eu tô corrigindo um monte. Semana passada corrigi uma batelada de FEMEAs e essa semana agora são os planos de segurança do paciente. Então, assim, não basta estudar, tem também algumas tarefinhas que a gente faz para incorporar o conhecimento na lógica de vocês. A Angélica falando, o curso está show, aprendendo muito, que bom. Andressa, entregando os exercícios. Pessoal, tá correndo. Ai, pelo amor de Deus, me dá um dia a mais. Eu dou um dia a mais, não tem problema. O importante é fazer. A gente sempre aborda a questão de que nos nossos cursos, né, do KIH, a gente aborda muito a questão da andragogia, né? Então, assim, a gente tá lidando com adultos. Adultos têm problemas, né? Adultos têm problemas com prazos, adultos... Então, assim, a gente flexibiliza ao máximo, mas para que todos participem da melhor forma. Tá, acho que ninguém aqui é criança e a gente entende tudo isso. Wanderson falando, muito conhecimento, eba! Muito bem. Então é isso, pessoal. Acho que falamos bastante. É um tema inesgotável e com certeza a gente vai continuar falando de auditoria clínica em outras lives e também, para quem quiser, fica aberta aí a oportunidade de vocês terem acesso a todo o conteúdo do primeiro encontro da geração de excelência pelo valor do primeiro lote, tá? Juliano Lucas, nosso aluninho também do gestor de riscos sistêmicos, entrando aí. E é isso, pessoal. Ficamos então por aqui. Já sou quase uma hora de live, passa rápido, muito rápido. Roberta falando que abra logo o próximo curso de gestão de riscos. Vai abrir logo sim, Roberta. Flávia também interessada. Tenho certeza que tem um monte de gente interessada aí. Foi um curso que arrasou, assim, deu muito ibope, graças a Deus, pessoal bastante interessado. E, obviamente, gerenciamento de riscos é o assunto primário para quem quer se envolver em segurança do paciente. Não tem outro assunto primário. Se você não sabe gerenciar riscos, não adianta falar de segurança do paciente, não adianta falar de protocolo, não adianta falar de auditoria clínica, não adianta falar de nada, esquece, abafa o caso. Gerenciamento de riscos é a base da pirâmide para você conseguir chegar lá, chegar no topo daquilo que você considera uma instituição resiliente, uma instituição segura, tá? Espero participar logo de mais eventos aqui também na Austrália e fazer mais lives com vocês sobre os temas que eu consigo sugar de tudo que está sendo feito aqui. Na última live a gente falou de saúde mental, né? Segurança do paciente em saúde mental e esse também foi tema do nosso encontro de avaliadores, só que um pouco mais profundo, né? Porque os avaliadores a gente sempre entra um pouco mais nas capacitações, mas eu vou tentar trazer ao máximo aqui mais e mais eventos para vocês que eu participo aqui na Austrália, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muitos beijos e a gente se fala aí nas próximas lives que não vão demorar. Em poucos dias vocês vão ter mais uma live e já reservem aí os temas. Espero que a gente possa falar de plano terapêutico na próxima, mas eu vou ver como é que tá a nossa agenda e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.